Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e com as vossas famílias. Como falamos no último estudo, quando começamos o estudo do Apocalipse, é extremamente importante saber o que este livro do Apocalipse nos diz. O livro do Apocalipse foi um livro escrito para os últimos dias, é o último livro da Bíblia, se chama Apocalipse, que em grego é apocalíptica e que quer dizer revelação. E nos fala sobre os acontecimentos que haverão de acontecer nos últimos dias. E se nós os conhecemos, não vamos a surpreender-nos e não vamos a ficar apavorados frente às coisas que haverão de vir. Aqui, a partir de hoje, vamos a encarar em duas partes, porque o estudo seria muito longe, os capítulos 2 e 3, que são os que se chamam os capítulos das 7 cartas do Apocalipse, que han sido muito estudadas. Hoje vamos a verlas desde um ponto de vista que nos afecta diretamente a nós. E a continuação vamos a aprender algumas terminologias que são importantes para nós. Por exemplo, o que são os nicolaítas, o que é o espírito de Jezabel, o que é Balaam, conceitos importantíssimos que às vezes passamos por cima quando leemos as cartas. Então vamos a começar trazendo as cartas do Apocalipse aqui ao nosso presente. Eu queria pedir-lhes que, se vocês concordam com a utilidade desses estudos que nós estamos dando, por favor se subscrevam, porque o YouTube, à medida que vão aumentando as subscrições, repite mais e mais vezes os textos. E realmente nosso propósito, que foi inspirado por Deus, foi o de llenar as redes com mensajes cristãos. Nosso propósito é chegar com 500 mensagens, por enquanto vamos com quase 180. Então, se vocês concordarem com os estudos que vamos brindando, com as mensagens que vamos dando, já sejam cortos, já sejam estes, eu lhes peço que, por favor, se suscriban. Cortos, já sejam estes, eu lhes peço que, por favor, se suscriban. Bom, as 7 cartas do Apocalipse têm sido interpretadas de diferentes maneiras, mas são 7 cartas que nosso Senhor Jesus Cristo enviou a 7 igrejas que realmente existiam naquela época, em 7 cidades de o que hoje é Turquia, que se chamava Ásia. Eram igrejas de 7 cidades. Cada uma dessas igrejas tinha um anjo que cuidava dessa igreja, e o profeta o profeta João, é encomendado de enviar uma carta a cada uma dessas 7 igrejas, falando do que estavam fazendo bem, do que estavam fazendo mal. Isso realmente existiu, é real, as igrejas são verdadeiras, mas como acontece com muitíssimas coisas na Bíblia, por isso se fala da lei de referência dupla, como acontece com muitas coisas na Bíblia, o que aconteceu em um tempo volta a acontecer. João Batista apareceu antes da vinda do Senhor. Hoje em dia vai haver um exército de João Batista, dos quais você e eu faremos parte, que vamos a preparar o caminho para o Senhor. Então, estas cartas também se aplicam a nós. E nós vamos a ver agora, resumidamente, muito sumariamente, não vamos a estudar as cartas por enquanto, mas vamos a ver como essas cartas se referem a igrejas que existem hoje em nossos dias. A primeira carta está dirigida à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja a qual o Senhor disse que é uma igreja que tem obras, é uma igreja trabalhadora, é uma igreja que puso a prova aos que se diziam ser apóstolos e não eram, e que trabalha incessantemente pelo seu nome. Porém, o Senhor disse que se essa igreja não recupera o seu primeiro amor,
ele vai fechar a igreja, porque sem esse amor a igreja não pode permanecer. Essa é a primeira igreja. E sabemos que igrejas com essas características, trabalhadoras, esforçadas, lutadoras, mas que han perdido o amor, existem. Vamos a voltar quando expliquemos daqui a pouquinho o que se refere com esse primeiro amor. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Essa igreja das pessoas pobres em dinheiro, provavelmente como essas igrejas pequenas na roça, que às vezes não tem nenhum templo, que se reúnem debaixo de uma árvore, como acontece hoje em África, ou são igrejas que estão a meio construídas, são igrejas que estão em tijolos, mas que o Senhor diz que essas igrejas são igrejas, como a igreja de Esmirna, son, a pesar de que ser pobres en dinero, son iglesias ricas en gracia y en la presencia del Espíritu Santo. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, una iglesia fiel, que es perseguida, una iglesia que está sentada donde está sentado o trono do diabo. Então, essa igreja tem sido perseguida e vai sofrer grandes perseguições. A quarta igreja, a igreja de Tiatira. É uma igreja que tem obras, que tem amor, é uma igreja boa, mas que tem dentro de si, que suporta ao falso profeta, ao profeta que trabalha em função do dinheiro. Então, vemos que até agora temos 4 igrejas que realmente existen hoy en día. A igreja trabalhadora, mas que perdeu o amor. Essa igreja onde os irmãos são sérios e, como decía un pastor amigo meu, parece quando van a subir un púlpito, acabaron de tomar un copo de limón acedo. Son serios, tratan así con distancia. No ten aquel amor que nós temos, graças a Deus. A segunda igreja é a igreja perseguida, a igreja pobre, sabemos que essa igreja pobre existe, como existe também a igreja que vamos a ver como sétima, a igreja de Laodicea, que é a igreja rica, a igreja que ironicamente o povo fala, a igreja dos ricos. Essa igreja dos ricos que diz, eu tenho tudo, que não me falta nada. Eu lembro, é tão real isto, tão atual, que eu lembro o ano passado, um pastor muito reconhecido se gabava em televisão dizendo que ele não construía igrejas de 500.000 reais, sino que construía igrejas de 1 milhão de reais. Eu não sei por que não destinava esses 500.000 reais a ajudar a essas igrejas pobres, não? Bueno, mas existe realmente. E a essa igreja rica, o Senhor lhe disse, você é rica em bens materiais, mas você não percebe que você é cega, está nua e é miserável. Então procure de mim bens espirituais. Procure de mim colírio para limpar seus olhos e ouro refinado, ouro espiritual, porque tudo isso que você tem nos sirve. Então, decíamos que a quarta igreja é uma igreja fiel, é uma igreja que sirve ao Senhor com amor. E provavelmente é uma igreja cheia de pessoas amorosas, tolerantes e que deixam que as pessoas entrem na igreja e que toleram certas coisas precisamente pelo amor, como falou uma vez comigo o pastor João, para não reagir na carne. Então essa igreja tinha em contra que suportava ao falso profeta e suportava a uma mulher que se chamava Jezabel. Já vamos a volver sobre esses dois logo. A quinta igreja é a igreja de Sardes. É uma igreja que também existe. Essa igreja hipócrita. Essa igreja que mostra uma coisa que não tem.
que vive en pecado, una igreja que no ora, una igreja que no busca a Deus, una igreja que no tiene amor pelos perdidos, una igreja que está afastada de Deus y que tiene fama de estar viva. Y eso infelizmente lo vemos, ¿no es verdad? Aquí la igreja dice que o Señor, cuando se refiere a esta igreja, dice que tiene algunas pessoas que têm vestes brancas dentro dessa igreja. Então, provavelmente, o que o Senhor estava nos falando é que dentro dessa igreja havia muitos hipócritas, realmente, pessoas hipócritas, que dizem que são o que não são. Vas a ver com que interesses. A sexta igreja, que é a igreja que nos falta, esa igreja fiel, la igreja que todos aspiramos a pertenecer, que es la igreja de Filadelfia. Dela o Senhor dice simplesmente, eu conheço tuas obras, eu sei quem você és. Você é uma igreja que não se gloria de los milagres que hace. Você é uma igreja que tem amor pelos perdidos. Você é uma igreja que pratica caridade. Você é uma igreja que jejua. Você é uma igreja que tenta trabalhar para o Senhor nas pautas do Senhor, que não é uma igreja que sigue modelos ou comodismos, sino que busca, através da oração, o que é o desejo do Senhor. Tanto é assim que o Senhor faz uma promessa muito especial para essa igreja. Diz que essa igreja vai ser livrada da grande tribulação. Dice, ya que tú guardaste a palavra de minha paciência, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra para tentar os que habitam na terra. Então, encontramos aqui que as 7 igrejas existem hoje. Existe esta igreja fiel, existe a igreja rica, existe a igreja pobre, existe a igreja perseguida, existe a igreja hipócrita, existe a igreja que conserva dentro de si ao profeta que anda rodando por aí e arrecadando dinheiros e que nós falamos que profetas chaveros, porque andam sempre profetizando chaves de alguma coisa. Então, vemos que essas 7 igrejas realmente existem. E se o Senhor as colocou aqui como igrejas que existen, es porque nós temos que saber que están. Y no solamente eso, sino que a continuación, vamos a ver no capítulo 4 que o profeta João vai ouvir uma voz dos céus depois destas coisas, depois de que apareçam estas 7 igrejas, van a aparecer otras cosas, dice, y después de estas cosas, fui levado para el cielo. Y en el cielo se le participa de un culto celestial y además comienza a serle revelado o que habrá de acontecer después de que estas 7 iglesias estén en la tierra. Y las 7 iglesias ya están. No próximo estudio continuaremos con el análisis de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis. Eso en vocês.